Mas o Maurício Souza, né, diz que entrará judicialmente contra o Casagrande, contra o Felipe Andreoli e contra a Rede Globo, né? Agora, eu quero que a gente faça uma análise se existe essa possibilidade aí, né? Vamos ler um pouquinho aqui da matéria para vocês entenderem o que aconteceu. Após ser acusado de homofobia, o Maurício Souza decidiu acionar a justiça contra o comentarista esportivo Walter Casagrande e o apresentador Felipe Andreoli da Rede Globo por calúnia, injúria, difamação e danos morais. A emissora também será alvo do jogador em uma ação por permitir a veiculação dos discursos de ambos profissionais. Segundo o advogado do Maurício, a acusação de homofobia não pode ser banalizada. Na minha opinião, o dano causado à imagem do Maurício já é irreversível. No caso do Maurício, o que ele fez foi um reflexo. Não existe discurso de ódio que diminui a orientação sexual, nada disso. O que houve foi uma reação de gente que o acusam de crime de homofobia. Todas as pessoas que seguiram o tom de Casagrande e Andreoli possivelmente vão ser interpostas ações também. No crime de calúnia, injúria e difamação, inverte-se o ônus da prova. Então, eles têm que provar que ele é homofóbico. Todos que cravaram com essa palavra que ele é homofóbico vão responder judicialmente. Hoje, as vidas são destruídas na internet, no dia a dia, do dia pra noite, né? E ele tá muito triste, mas tá muito confiante que não fez nada demais. Inclusive, já temos testemunhas da comunidade LGBTQIA+, avaliando a conduta de Maurício como pessoa. Nunca houve nenhum caso dele ser homofóbico na seleção ou no Minas Tênis Clube. Ele está resiliente na fase de assimilação. Ele vai ter que reconstruir a carreira dele. Ainda conforme o advogado, o Maurício tem a consciência tranquila e está muito seguro e confiante das opiniões. Porém, o atleta estaria se sentindo injustiçado com a proporção da polêmica que resultou na sua demissão do Minas Tênis Clube. Então, na verdade, ele pegou essa foto que a gente estava comentando, a foto lá, e colocou assim, vai vendo, né? Foi alguma coisa nesse sentido assim, agora é só isso, daqui a pouco o que vai acontecer? Eu trouxe a frase para nós. Então, qual é a frase? Olha só, é o seguinte, olha como ele diz. É só um desenho. Nada é nada demais. Não é nada demais. Vai nessa, que vai ver onde vamos parar. Vai nessa, que vamos ver onde vamos parar. Vamos lá. Vocês acharam que... Mas é nítida a conotação de crítica, concorda? Sim. Crítica, a conotação mas... de crítica, pra mim, assim, fica muito clara, Afonso. Uma posição dele, mas isso não significa que ele é homofóbico. Que ele é homofóbico. Pode ser que não, mas se vocês olharem as redes sociais dele, o Instagram dele, vocês já viram várias postagens dele nesse sentido? Ele posta muita coisa nesse sentido. Sim, inclusive críticas de amigos, né? Da própria exatamente equipe, isso. Né? Eu penso o seguinte, as pessoas que têm esse certo tipo de poder de comunicação, ele que participa de esporte, ser esportista, eu acho que ele não precisava, Afonso, dessa exposição. Ele não precisava. Não, devia ter ficado quieto. Porque a frase dele passa uma ideia de crítica. Quer queira, quer não. Pode não ser uma homofobia. Ok, pode até não ser. Agora, tá? o que é homofobia? Eu acho que vale a gente entender o que é a questão da homofobia, eu entendo, né? Que é homofobia. Acabei de puxar aqui. Então vamos ver, porque para entender, o que é homofobia? Homofobia. Homo, pseudo-prefixo de homossexual, fobia do grego, medo. É uma série de atitudes e sentimentos negativos, discriminatórios ou preconceituosos em relação a pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo ou gênero, ou percebidas como tal. Eu acho que quando ele fala isso, né? Como a Fernanda falou, eu concordo. Foi sutil, mas de certa forma... Foi uma crítica. É uma crítica. É uma crítica. E ele é figura pública, né? Ele na verdade, é uma figura pública, tem que ter responsabilidade. Opinião, né? Emite opinião, tem que ter responsabilidade sobre o que fala. E ele, assim, para mim, é como eu disse da outra vez que a gente falou sobre esse assunto, ele comprou uma briga desnecessária. Mas, né? mas, Douglas, vamos pensar de um lado. Eu acho que assim, a homofobia é quando você tem determinado caso e você é contra ou você se coloca contra. No caso aqui, ele é contra a postagem, ele é contra que se sexualize o desenho animado. Pode ser. Esse é o ponto, né? Porque eu acho assim, sexualizar o desenho animado é algo que quando eu faz visitei sentido. o Às vezes Instagram não. dele, não é o que me parece, tá, Afonso? O que me parece não é isso em relação Mas não ao vamos discutir, mas eu acho assim, eu até entendo que tem um histórico, mas É vamos porque pensar, isso que desencadeou, né? Porque não vamos pensar no histórico do cara, vamos pensar na postagem só que ele Tá, fez. Fê. ok. Porque, que nem o Nego do Borel, né? Estuprou, não estuprou a Daiane, né? A gente falou, Sim. não estuprou, mas diante do histórico aí virou estuprador. Sim. Então, no caso aqui, eu acho que essa postagem em si é algo relacionado a essa questão de que hoje em dia as pessoas querem sexualizar tudo. As pessoas querem colocar a goela abaixo de todas as pessoas essa questão do relacionamento homossexual, vamos dizer. Tá certo ou tá errado? Eu não sei. Ele devia ter complementado, então, a postagem, porque, de fato,
quanto à sexualização de crianças, eu concordo absolutamente. Não tem que haver. Agora, do jeito que ele colocou, no mínimo... Ficou de forma fica subentendido genérica, que é com né? relação ao fato de ser do mesmo sexo. Com a sexualização, se ele tivesse colocado isso... Mas acho a que sexualização do mesmo sexo. Eu não acho que se fosse o Superman beijando a Lois Lane não tinha problema. Também acho. No ponto dele, no do ponto de vista dele. dele. Em que pese eu acho que o Superman não tem que beijar nem a Lois Lane e nem o outro lá. Sim, ele tinha que ter complementado no fato de destacar a questão da sexualização e não da orientação sexual. Eu entendo que a homofobia, ela vai muito mais além. Ela instiga o Eu acho, ódio, exato. instiga Exato. você a agir de uma forma agressiva, hostil Incita, em relação... né? Incita. E eu não entendi que foi o caso. Também não. Agora, Fernanda, o que os outros falaram? Os outros, O Casagrande, o Andreoli. Eles... Porque nós tivemos um programa passado aqui que a Suelen ficou bem Ficou nervosa. revoltada. Ela ficou revoltada, por quê? Porque ela falou: gente, peraí, quem é ele vir botar a banca aqui? Não, quem o Casagrande, né? e o apresentador lá do Jornal de Esporte, ele deixa bem claro que ele é homofóbico, porque ele diz o seguinte: eu só expressei a minha opinião. E é o André, né? Felipe O Andreoli. Felipe Andreoli. Ele vira e fala o seguinte: não, desde que a sua opinião é uma opinião homofóbica, então isso é um crime, porque a homofobia é comparada a um crime hediondo, gente, pra quem não sabe disso. E ele traz essa comparação. Então eu penso o seguinte: é um conflito que grita aqui a liberdade de expressão do outro, né? Até que ponto eu posso expressar a minha opinião, até que ponto aquilo atinge a honra do outro. Até que ponto isso é uma homofobia? Até que ponto é a minha liberdade de expressão? Hoje a gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso, É um limite Afonso. muito estreito. Exatamente. Sabe por quê? A sociedade briga muito no sentido de trazer para um campo de uma normalidade as pessoas homossexuais, até homo, LGBT. Essa comunidade briga muito para ser uma coisa comum, uma coisa natural. Quando vem o Maurício e traz uma conotação dessa, vira uma confusão, esse clamor público por causa disso. Porque a gente briga para tornar uma coisa Mas também quanto mais se fala, também não fica mais natural também? Então, eu não sei, quando vem uma pessoa, eu vou dizer por que eu digo isso, gente? Porque eu convivi com pessoas homossexuais e é uma situação muito difícil para eles, Afonso. Eles já nascem com um preconceito dentro da própria casa, sabe? É uma situação muito difícil. Então, o que hoje a sociedade vem buscando cada vez mais é trazer para um campo da normalidade. Ok, o fato de você gostar de uma pessoa do mesmo sexo... vamos dizer, não trazer, porque é normal. É normal, exatamente. Mas quando ele vira e fala, aqui, onde vamos chegar... Aí só a dúvida, mas nossa, por que ele acha isso? Se tá todo mundo querendo trazer para o campo da normalidade, por que ele traz essa conotação? E aquilo que a gente até falou num outro programa aqui, né? Por que tanto se fala, por que tanto se coloca isso? Porque querem trazer essa normalidade desde a infância. Querem que as crianças de hoje já nasçam, já cresçam assim, como nós não crescemos. Para nós nós nunca ouvimos isso, mas enfim. eu tenho um exemplo. Exato. O meu próprio filho falou assim, eu tenho um amiguinho que ele usou o termo gay. Né? Eu falei, ele falou assim, mas ele é gente boa, tal. Já é normal para ele. Exato. Por que para mim é natural? Show. Eu, Fernanda, é uma situação natural. Porque eu cresci com homossexuais. Então, isso para mim é uma coisa muito natural, gente. Para mim não faz qualquer tipo de diferença. E frequento a minha casa, meus amigos, minhas amigas. Isso não tem problema algum. E para o meu filho também é uma coisa natural. Porque ele aprendeu a conviver, talvez para o meu pai, para minha avó não seja, porque eles vêm de uma outra época, de uma outra geração. E é isso que a nossa cultura vem querendo trazer, mostrar a naturalidade, que cada um se envolve, se relaciona com quem quer, com quem gosta. Mas eu acho que isso está vindo de uma forma muito agressiva também. Não está se respeitando a questão da diferença cultural, por exemplo, seus avós, nossos pais. Concordo. Eles veem isso, eles de fato ficam chocados. Difícil. A gente tem que ter esse lado compreensivo também dessa transformação. Sim. Você não pode do dia para a noite mudar as regras e falar, agora tudo que você aprendeu é ao contrário e age naturalmente. Porque você está praticamente violando, né? Violando tudo que essa pessoa aprendeu. Então tenha paciência nisso também. E aí que eu acho que está o erro, assim, para a nossa geração, absolutamente natural a homossexualidade. Eu vejo meninos de mão dadas no metrô, etc. E assim, para mim, como se fosse um menino, uma menina, não faz a menor diferença. A gente tem que entender, então, primeiro a questão dos nossos pais e, por outro lado... É um conflito de gerações mesmo. Tão violento quanto a suposta homofobia que teria no Maurício, para mim
é a calúnia que o Felipe Andreoli e o Casagrande cometeram, porque a homofobia é crime. E se você acusa alguém de um crime e ele não cometeu, é calúnia. E aí, quando você usa todo um aparato de uma emissora... Esse é o ponto do negócio aqui. Exatamente. E quando você usa o aparato de uma emissora para você achincalhar, para você julgar, como fez o Felipe Andreoli de maneira covarde, como fez o Casagrande de maneira, no mínimo, suspeita, porque ele tem um passado também muito sujo, o próprio Andreoli foi exposto pelo Nicolas, um vereador bolsonarista de Minas Gerais, que apesar de ter a tendência dele bolsonarista, ele apresentou com provas. O próprio Andreoli tem diversos posts em Twitter. Eu vi isso no Twitter. Colocando com atitudes homofóbicas. Ou seja, não foi um post como o Maurício, são vários. Olha aí. Eu vi. Ou seja, é uma covardia. Então, o Maurício tá certo, ele tem que entrar com um processo de mão cheia com o pé no peito. Ele foi usado, Sim, né? eu acho que se ele pra entende mídia. que ele não foi homofóbico na fala dele, ele tem todo o direito de ingressar com uma ele ação. não foi. A intenção eu não. acho que assim, ainda que quem vai dizer o que é homofobia ou não, talvez nesse processo, que ele tem um processo clínico, Exato. provavelmente contra ele. Mas o fato é que ele tem que sim responsabilizar o cara que usa o aparato de uma emissora como a Globo para chincalhar. Exatamente. Foi covarde as declarações dele. E depois ele ainda disse de maneira muito mal educada, quando ele viu a repercussão do que ele falou outra coisa muito feia. Não tô nem aí para vocês, não foi bem, não tô nem aí. Tá? Então, eu acho que tem que processar a Globo e individualmente o Felipe Andreoli e o Casagrande. Volto no começo, tal como o Maurício de Souza tinha que ter responsabilidade nas declarações dele, os que estão atrás do aparato tem que ter. Exatamente. E tem que ser Sim. na PF do cara. Tem que processar a pessoa física Não, eu pra doer. concordo. Não dá o direito mas- de expor você é homofóbico e ficar apontando. É por isso que existe um processo judicial para dizer se ele é ou não é e ele responder pelo crime que ele cometeu, se cometeu. Então, não cabe ao outro ficar ali em plena Globo, né? Milhões de pessoas assistindo, já dizendo, você é homofóbico. Não cabe Por apontar o dedo. por isso Porque que eu as acho pessoas acabam... Ele Exato, e ponto, concordo. né? Sim. Por Esse isso ponto que eu eu concordo. entendo que a homofobia vai além, porque, assim, é mais ou menos isso. Eu aceito, mas não concordo. Tem muita gente que é assim, né? O fato de você, não, Uma tudo bem, pessoa que aceita, mas não concorda, ela é homofóbica? Eu entendo que não. Você não tem que concordar com tudo, né? Exatamente. O que é concordar? Porque o que a pessoa vai fazer independe da autorização do Não, eu outro. não gosto do que você faz, eu não acho legal o que você faz. Posição Mas você é quer minha. fazer, problema O problema seu. é seu, entendeu? Então, mas então fica É mais ou menos mas isso. concorda que é uma opinião vazia? Olha, tá, então no final não faz diferença o que você acha. É isso. Olha, mas assim, aí você faz, mas eu não aceito. E da onde eu preciso da sua autorização, né? É isso que eu penso, que as pessoas não estão saindo da eu individualidade, gosto. né? Sei lá. Mas assim, permaneça na individualidade. Você gosta de feijoada, eu gosto de lasanha e... Tá tudo bem. O que você acha de eu gostar disso não faz diferença. Mas o que eu Né? penso é o seguinte, cada um pode falar o que quiser, mas desde que você não ofenda o outro, o seu direito acaba quando começa o do outro. Então você falou, você Mas vamos lá, responde então pelos seus atos. então o Maurício Pelos dois Souza não ofendeu ninguém, ele não falou nada. Ele não direcionou ninguém. E ele foi ele só disse, eu não concordo. E ele foi diretamente atingido de É. maneira contrária. Na verdade, assim, ele disse que não concorda, mas ele diz o seguinte, aonde vamos parar? Ele passa sim. uma conotação Mas aonde vamos estranha. parar? É o Não sei. pensamento dele, é o Mas quem é a pensamento dele. vítima nesse caso aí? Não existe uma pessoa certa, determinada e certa. A pra ele coletividade gay. Agora, ele não. A vida dele estão tentando acabar com a vida dele. Né? Tão usando, Sim. atingir. A profissão, o que ele vai o fazer? episódio. É o que o advogado fala, ele vai recomeçar do zero aqui, né? Então. Não, imagina os filhos dele, estão vendo, seu pai é homofóbico. Isso vai longe, isso pode causar traumas nos filhos dele. O cara era um herói, jogava um craque Até do com os voleibol. amigos, né, os amiguinhos. Do dia pra noite, Do né? dia pra noite. Então, assim, E por isso que eu digo, nem tudo que a gente pensa é permitido você sair falando. Eu penso uma coisa sobre ele, me dá o direito de sair falando o que mas eu você acho tá falando sobre pros dois ele. lados isso. Pros né? dois lados, pro tanto Maurício pro quanto pro Andreoli, pros dois. Não me dá o direito, porque eu acho que o Andreoli também se excedeu e o Casagrande, porque pra julgar o outro tem um processo judicial. O Casagrande não cabe a não tem nós, moral, né? né? Aqui a gente só dá o nosso ponto de vista. A gente coloca o nosso ponto de vista. Não cabe a nós julgarmos. Tem um judiciário para isso. E o mesmo serve para o Maurício. Acho que todos os três ali estão errados. Bom, no caso aqui vocês entendem então que é possível essa ação do Nossa, Maurício. necessário. Sim, sim. Perfeito. Sem dúvida.